Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Walter, mas pode me chamar de Valtinho, e o meu objetivo é ajudá-los em relação aos conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, eu escolhi falar de equação reduzida da reta. Tá bom? Então, eu vou falar de equação reduzida da reta. Primeira coisa, quando eu dou essa aula, a primeira pergunta que meus alunos fazem é: Sor, por que reduzida? Reduzida porque ela é a forma mais simples de equação que nós temos. Tá bom? Ela não é a única, mas ela é a mais simples. Tá? Além da reduzida, nós temos a equação da reta geral, nós temos a equação da reta paramétrica e temos a equação da reta segmentária. Beleza? Só que hoje a gente vai falar só de equação reduzida. Então, para começar a falar de equação reduzida da reta, a gente vai parar um pouco e vai observar onde que a gente pode encontrar uma reta. A gente não sai aí no dia a dia olhando e falando de equação da reta. Bom, exemplos de onde a gente pode ter a equação da reta. Vamos lá. Um trabalhador que tem um salário fixo e mais uma porcentagem de comissão. Vamos supor que ele tenha 2% de comissão. Então, se ele tem um salário fixo e mais 2% de comissão, é possível, tá, a gente construir uma reta nessa situação. Né? Uma reta, quando eu falo construir uma reta, nesse caso, é construir um gráfico na qual a figura é uma reta. Tá? Então você tem um salário fixo e mais uma comissão na qual ele ganha. Então essa relação vai nos dar uma reta. Tá bom? Outro exemplo é se você pega você tem um reservatório e nesse reservatório vamos supor que você tenha 10 litros de água. E você tem uma torneira na qual você abre essa torneira e ela despeja 10 litros de água por minuto. Então o que acontece? Esse reservatório ele já tem uma quantidade de água. A partir do momento que você abre essa torneira começa a encher esse reservatório. Então a representação gráfica dessa situação vai ser uma reta também. Tá? Então, o estudo da equação da reta é para a gente tratar de situações como essas que eu acabei de exemplificar. Tudo certo? Então, vamos agora aqui para a lousa para a gente poder explicar quais são os elementos da equação reduzida da reta. Bom, primeiro, a equação reduzida da reta ela tem uma cara. E a cara é essa aqui, ó. Y igual a mx mais m. Tá? Aqui eu tenho dois elementos que são destacados, que merecem destaque, e a gente vai usar esses dois elementos, e são os dois elementos que a gente consegue determinar. Tá bom? Eles não variam numa determinada reta. Tá? Agora, o x e o y, sim. Quais são os valores que a gente vai determinar na aula de hoje? Aprender a determinar na aula de hoje. É o m, que é o coeficiente angular. E também vamos determinar o n, que é coeficiente linear. Isso, muito difícil esses nomes aí. Coeficiente angular e coeficiente linear. Coeficiente angular, a gente tem um outro nome para ele. Ele pode ser chamado de inclinação. Por quê? Porque ele vai ser responsável pela inclinação da reta. E o professor já vai falar deles aqui, ó, daqui a pouquinho. Então, esse coeficiente angular, eu posso chamar também de inclinação. E o n, pessoal,
vai ser o ponto que a reta corta o eixo Y. Então, esses são o coeficiente angular e o coeficiente linear. Retomando, M é o coeficiente angular. Ele é responsável pela inclinação. Tá? N é o coeficiente linear. Quem ele é? É o ponto que a reta corta o eixo Y. Tranquilos? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários lá que o professor responde depois. Então, beleza. Conhecendo os elementos da equação reduzida, tá? Eu vou passar para vocês como eu calculo esses coeficientes. Tá bom? Antes de falar de como a gente vai calcular, eu tenho que lembrar vocês de que eu só consigo descobrir, tá, a equação de uma reta se eu tiver, né, dois pontos. Se eu tiver só um ponto só, eu preciso ter uma outra informação para descobrir a equação da reta. Tá? Agora, para ter a equação da reta de qualquer maneira, eu só preciso ter dois pontos. Então, por isso eu coloquei aqui, ó. Dado dois pontos, um ponto A e um ponto B, tá? Aí eu consigo calcular a equação da reta. Tá bom? Se eu tiver só um ponto, eu preciso de uma outra informação, que depois nos exemplos a gente vai ver. Tá bom? Então, se eu tenho dois pontos, para a gente poder calcular esse coeficiente angular, eu uso a seguinte fórmula. O coeficiente angular vai ser a variação de y, sobre a variação de x. Variação de y é a diferença entre os valores de y. Variação de x é a diferença dos valores de x. Senhor, aonde é que está x e y? Nos pontos que foram dados. Olha só. Tá aqui, ó. Olhem só. Y do ponto A com y do ponto B. Então, ó, a diferença entre os valores de y sobre a diferença dos valores de x. Aonde está x? Está nos pontos que foram dados. E é assim que a gente calcula o coeficiente angular. Tranquilos? Então, lembrando, se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aí que depois o professor responde. Então, eu tenho a equação da reta, né? Eu calculei o coeficiente angular. E o coeficiente linear? O coeficiente linear, eu não preciso de cálculo se eu tiver o gráfico dessa reta. Por quê? Porque ele é o ponto que a reta corta o eixo y. Tá aqui, ó. Ó, quem que é N? N é o ponto que a reta corta o eixo y. Então, se a gente tem uma reta, o ponto que a reta corta o eixo y é o valor do nosso coeficiente linear. Coeficiente angular, eu calculo. Coeficiente linear é o ponto que a reta corta o eixo y. Beleza? Agora, vamos falar da inclinação, especificamente da inclinação. Se a gente calcular a inclinação e essa inclinação ela der positiva maior que zero, significa que a gente vai ter uma reta crescente. A gente calcular a inclinação e esse resultado ele der negativo, a gente vai ter uma reta decrescente.
Se a gente calcular esse coeficiente angular e o resultado der zero, significa que nós temos uma reta paralela ao eixo x. Essas duas barras representam a paralela. Tá? E se eu calcular a inclinação e o resultado não existir, não existem. Esse é o símbolo. Significa que nós vamos ter uma reta perpendicular a y. Deixa eu melhorar isso aqui. Reta perpendicular, esse símbolo aqui significa perpendicular a y. O que é perpendicular? Forma 90 graus. Opa! Perpendicular a y não, perpendicular a x, perdão. Tá? Então, perpendicular a x, ou seja, forma um ângulo 90 graus. Tá? Então, isso é bem importante porque a partir do momento que você tem a inclinação, a gente consegue saber se uma reta é crescente, se ela é decrescente, se ela é paralela ao eixo x, ou seja, horizontal, ou se ela é perpendicular a x, ou seja, ela forma 90 graus com o eixo x. Tranquilos? Beleza? Essa é a parte teórica. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu tenho 3 exemplos para passar para vocês. Vamos fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer exercício, deixa nos comentários aí para a gente poder responder. Tá bom? Então, vou apagar a luz aqui. A gente vai fazer os exemplos. Beleza? Exemplo 1. Pegar na minha colinha aqui. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto -1 e 4 e tem coeficiente angular 2. Determine a equação da reta reduzida que passa pelo ponto -1 e 4 e tem coeficiente angular 2. Então vamos lá, pessoal. Aqui ele falou equação reduzida. Então a equação reduzida, como eu falei para vocês, ela tem uma cara. E qual é essa cara? É y igual a mx mais n. Então nós temos aí y igual a mx mais n é a que eu preciso descobrir. Então vamos lá. Primeira coisa, descobrir m. Só que na leitura do problema, ele já fala aqui, ó, o coeficiente angular é 2. Então eu tenho isso aqui, ó, y igual a 2x mais n. Então o nosso problema aqui vai ser descobrir m. Como eu vou fazer isso, senhor? Eu uso o ponto por onde ele passa. Então, pessoal, ó, se ele passa por esse ponto aqui, ó, -1 e 4, significa que ele passa, ó, o -1 é o x e o 4 é o y, né? Porque sabemos que num ponto
a primeira coordenada é o x e a segunda coordenada é o y. Então, se a gente tem o valor de x e o de y, a gente vai substituir aqui nos valores. Então, ó, y é 4. 2 vezes o valor de x é menos 1, aquele cuidado que eu falei para vocês. Menos 1, o sinal vai junto, mais n. Recapitulando, por que eu coloquei 2 no lugar do m? Porque ele já falou que o coeficiente angular é 2. Por que eu coloquei 4 no lugar do y? Porque o ponto por onde a reta passa, o valor do y é 4. Por que eu coloquei menos 1 no lugar do x? Porque a reta passa pelo ponto menos 1. Então, feita a substituição, eu vou calcular agora. Então, eu tenho 4 igual 2 vezes menos 1 é menos 2, mais n. Como eu quero descobrir n, eu tenho que tirar o 2 daqui. Ele é negativo, vai passar para o primeiro membro positivo. Agora eu só somo aqui. Então nós temos que n vai ser igual a 6. Não preciso mais calcular nada. Só preciso escrever a equação da reta. Então, ó, equação da reta, y igual a 2x mais o valor de n é 6. É 6. Então temos aí equação reduzida da reta, que tem coeficiente angular 2 e passa pelo ponto menos 1 e 4. Essa é a nossa equação da reta. Tá? Então vejam bem, pessoal, o que eu preciso para a equação da reta? Coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular, nesse caso não precisei calcular, ele já falou, é 2. O n eu preciso calcular. E como eu faço isso? Eu uso o ponto por onde ela passa. Pego esse ponto e coloco dentro da reta. Então a gente chega na equação reduzida. Beleza? Segundo exemplo. Lembrando vocês, antes de ir para o segundo exemplo, que se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 6, e B, 2 e menos 3. Aqui nós temos um exemplo na qual a gente vai ter um trabalho a mais. Simplesmente, pessoal, por quê? Porque a gente não tem nem o coeficiente angular e nem o coeficiente linear. Então a gente vai ter que calcular os dois. Tá? Então vamos relembrar agora da parte teórica. Então se eu preciso descobrir o coeficiente angular, então eu preciso calcular m. Né? M é o coeficiente angular. Como que eu calculo o coeficiente angular? Variação de y pela variação de x. Então vamos calcular aqui. Quem é a variação de y? É o y de um ponto menos o y do outro. Portanto, nós temos 6 menos 3. Cuidado com o sinal, hein, pessoal? Tá? Então, lá, 6 menos 3. E embaixo é a variação de x. A variação de x
é menos 1 e 2. Então, nós teremos menos 1, menos 2. Calculando, menos com menos dá mais. Então, 6 mais 3 é 9. E menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Portanto, 9 dividido por menos 3 vai dar menos 3. Então, vamos guardar esse valor aqui, pessoal, porque esse valor aqui é o valor de n. Então, menos 3 é o valor de n. Agora, para a gente descobrir n, vamos usar a equação da reta. Então, vamos escrever aqui. Deixa eu pegar uma caneta azul. Y igual a mx mais n. Vamos lá. Eu preciso de n. Eu preciso do y. Agora eu tenho 2 pontos. E agora, Sr. Walter, o que eu faço? Tenho 2 pontos. Bom pra gente. Escolhe um ponto para você usar, tá? A ou B? Eu vou escolher o valor de A. Eu vou pegar esse ponto para a gente trabalhar, tá? Vou pegar esse ponto aqui para a gente poder trabalhar. Então, o y nesse ponto é 6. O valor de m eu acabei de calcular, menos 3. Vezes o valor de x. Então, o valor de x aqui, ó, do ponto que eu peguei para trabalhar, é menos 1. Mais n. Então, nós teremos aqui, ó, 6 igual menos 3 vezes menos 1 é 3 positivo, mais n. Como eu quero descobrir o n, eu vou tirar o 3 daqui. Ele é positivo, vai passar negativo. Então, teremos 6 menos 3 igual a n. Portanto, n vai ser igual... Calcula aqui, pessoal. 6 menos 3 é 3. Então, aqui, ó, esse é o valor de n. Se eu tenho o valor de m e tenho o valor de n, para a gente descobrir uma equação da reta, eu não preciso de mais nada. Já basta. Então, eu vou escrever aqui, ó, y igual menos 3x mais 3. Equação reduzida da reta. Preciso só desses dois valores. Da inclinação, m, e de n. Coeficiente linear, coeficiente angular, né? Então, m é menos 3 e n é 3. A equação da reta, y igual a menos 3x mais 3. Beleza? Foi difícil? Esse é mais trabalhoso, né, pessoal? Porque a gente tem que descobrir a gente tem que descobrir os dois coeficientes, né? Tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear, né? Ou seja, a inclinação e o ponto que a reta corta o eixo y. Tá? E agora, para fechar, para finalizar, eu vou fazer o último exemplo, tá? Sobre a equação reduzida da reta com vocês. Dado o gráfico, da função reais em reais, determine a equação da reta.
Então, tá aí. Tem um gráfico de uma função. O gráfico dessa função é uma reta. E o que eu quero? A equação da reta. Pessoal, então, como eu já falei para vocês, na teoria e em alguns exemplos, se eu quero a equação da reta, o que eu preciso? Eu preciso descobrir a inclinação, que é o m, e o valor de n, que é o coeficiente linear. Coeficiente angular, coeficiente linear. Bom, vamos primeiro para o coeficiente angular. Como que a gente calcula o coeficiente angular? M é igual a variação de y pela variação de x. A variação de y é o y de um ponto menos o y do outro. Senhor, mas cadê os pontos? Não está no enunciado. Não está no enunciado. Mas analisa o gráfico. A gente vai perceber os dois pontos. Os dois pontos estão aqui, ó. Um ponto aqui e o outro aqui. Então, esse ponto aqui é 0,14. E esse ponto aqui é 2,20. Certo? Então, a variação de y. Malandragem aqui, hein, gente? Vou ensinar uma malandragem para você. Como a reta está crescendo, pega o ponto que está mais na frente como referência, tá bom? Então, variação de y é 20 menos 14. A variação de x, 2 menos 0. 2 menos 0. Vamos ver quanto dá? 20 menos 14 é 6. 2 menos 0 é 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. Então, a nossa inclinação, pessoal, é 3. A inclinação dessa reta é 3. E agora, vou descobrir o n. Só que, para nossa sorte, esse gráfico ele está no plano cartesiano. Esse n, como eu falei para vocês, ele é o ponto que a reta corta o eixo y. E nesse caso, pessoal, qual é o ponto onde a reta corta o eixo y? Olha só, 14. A reta corta o eixo y no 14. Então, esse n aqui, eu não preciso calcular. Ele já vem direto do exercício. Então, n é 14. Agora, eu não preciso de mais nada. Eu consigo escrever a equação da reta. Se m é 3 e n é 14, nós temos a equação, ó, y igual 3x mais 14. Essa é a equação reduzida da reta. E com esse terceiro exemplo, eu encerro a nossa aula de hoje, né? Que foi sobre equação reduzida da reta. Beleza? Então, eu peço para vocês que, se vocês gostaram, e se inscrevam, compartilhem e curtam, para que o professor aqui possa futuramente fazer mais aulas, trazer mais aulas para vocês. Tá bom? Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Valeu e até a próxima.